Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre a crise energética que afeta alguns países do mundo, inclusive o Brasil. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, pode fazer a pergunta. Deixe a sua pergunta lá na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Valeu, moçada? Vamos que vamos! Vamos começar a falar um pouquinho sobre a crise energética brasileira. Lembrando a vocês que eu já gravei uma aula alguns meses atrás falando especificamente da crise energética brasileira. Essa aula ela faz a abordagem sobre a crise energética em alguns países do mundo e, logicamente, o Brasil, como está enfrentando na atualidade uma crise energética, é preciso falar também um pouquinho da nossa crise energética. Aqui nós temos um gráfico cuja ideia é mostrar a vocês a nossa matriz elétrica, ou seja, as fontes de energia responsáveis pela geração de eletricidade em nosso país. Então, como vocês podem observar, através dos dados da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, o setor hidráulico responde por cerca de 65% da matriz elétrica brasileira, pelo menos no período que antecedeu o início da atual crise energética, seguido da biomassa, com cerca de 9,1%, o setor eólico, que registrou nos últimos anos um crescimento expressivo e hoje já representa 8,8% da energia elétrica gerada no país, o gás natural com 8,3%, lembrando que o gás natural é utilizado em usinas termoelétricas. Depois vem o carvão mineral com 3,1%, o setor nuclear com 2,2%, o setor solar com 1,7% e os derivados de petróleo com 0,6%, lembrando também que o óleo diesel é utilizado para a geração de energia elétrica em usinas termoelétricas. Então, como vocês podem ver, a nossa matriz elétrica é fortemente dependente do setor hidráulico. Sendo assim, a origem da nossa crise energética está vinculada às sazonalidades climáticas, ou seja, o Brasil já enfrentou em 2001/2002 uma outra crise energética que foi denominada a crise do apagão, e agora estamos enfrentando novamente uma outra crise energética, e ambas tiveram forte vínculo com as sazonalidades climáticas, ou seja, no verão de 2020/2021, choveu menos do que chove naturalmente no centro-sul do Brasil e em parte do Nordeste, razão pela qual os reservatórios das nossas principais usinas hidrelétricas ficaram comprometidos, ou seja, não foram reabastecidos da forma como normalmente são no período chuvoso, e sendo assim, com os seus níveis comprometidos, a geração de energia derivada das usinas hidrelétricas caiu em nosso país. Aqui, para que vocês tenham ideia, nós temos o nível dos reservatórios, né? Segundo a ONS, que é
o Operador Nacional do Sistema Elétrico. E aqui nós temos, né, os dados de 15 de outubro de 2021. Essa aula está sendo gravada no dia 17 de outubro de 2021, domingo. Repare que nos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste, temos 16,8% da capacidade de armazenamento, um nível muito baixo. No Sul, 35,5%, no Nordeste, 37%, no Norte, 53%. O Norte tem uma situação melhor, porque é uma região onde as chuvas ocorrem mais frequentemente durante o ano inteiro. Sendo assim, como a região centro-sul do país é a região brasileira que consome a maior quantidade de energia elétrica, e se seus reservatórios ou os seus principais reservatórios se encontram comprometidos há vários meses em razão da redução do índice de chuvas, ora, a oferta de energia elétrica diminuiu através das usinas hidrelétricas, levando o governo a determinar o acionamento das usinas termoelétricas movidas a gás natural, a óleo diesel, a carvão mineral, que são fontes de energia mais caras. E sendo assim, as tarifas de energia subiram substancialmente ao longo de 2021. E o aumento das tarifas de energia elétrica não só prejudica as famílias, como também prejudica os setores produtivos. O setor industrial, que é aquele que consome a maior quantidade de energia elétrica, o setor comercial, o setor de serviços e por aí vai. Então, esses aumentos acabam sendo repassados para os preços finais dos produtos, pressionando assim a inflação. E a inflação aqui no Brasil, inclusive, já ultrapassou os 2 dígitos, já se encontra em 2 dígitos. E esperamos que agora, com o início da estação chuvosa no mês de outubro, que a situação melhore em 2022. Lembrando que é preciso que chova bem acima da média nesses meses do período chuvoso que se estendem até março, para que nós possamos ter um alívio, pelo menos, na conta de energia e uma menor pressão sobre os índices de preços, a inflação. Aqui nós temos a crise energética da China. A China tem sido um país que, ao longo das últimas 4 décadas, registrou uma taxa de crescimento econômico expressiva. Então, na medida em que a economia da China cresce num ritmo que a gente considera acelerado, a demanda por energia também aumenta. Sendo assim, o que nós estamos presenciando no ano de 2021? O governo chinês vem adotando uma política de transformar a sua economia numa economia mais verde, ou seja, numa economia mais limpa. O que quer dizer uma economia mais verde, uma economia mais limpa, no que diz respeito ao emprego de fontes de energia limpas e renováveis? A China é o país que hoje mais consome carvão mineral no mundo. Para que vocês tenham uma ideia, cerca de 70% de toda a eletricidade gerada na China provém de usinas termoelétricas movidas a carvão mineral. Aqui eu coloquei a matriz energética da China, lembrando a vocês que não devem confundir matriz energética com matriz elétrica. Na matriz energética, o carvão mineral, esses dados aqui são de 2018, respondia por 58% da matriz energética chinesa. Agora, quando se trata em geração de energia elétrica, vai a 70%. O petróleo, 20%. Repare que essas duas fontes de energia de origem fóssil, somadas com gás natural, 78%, 85% da matriz energética chinesa deriva
de fontes de energia de origem fóssil, que são fontes de energia poluentes, excetuando-se o gás natural aqui, que não é tão poluente quanto o carvão mineral e os derivados do petróleo. Repare que o setor hidrelétrico com 8%, o setor eólico com 3%, o nuclear com 2%, o solar com 1%, aparecem, né, nessa sequência da matriz energética chinesa. Então, essa crise energética que a China está enfrentando provém da determinação do governo chinês para reduzir o consumo de carvão mineral. Então, as empresas chinesas, para reduzirem o consumo de carvão mineral, ora, tem que cortar a produção. Muitas cidades chinesas, sobretudo do Nordeste, na região da Manchúria, onde se encontram grandes concentrações industriais, tem ocorrido com frequência os chamados apagões, ou seja, o corte de fornecimento de energia. Tudo isso para atender o esforço da política energética chinesa de reduzir o consumo de combustíveis fósseis, como o carvão mineral, que é largamente utilizado no país e que constitui a principal fonte de poluição atmosférica da China. E há de se destacar também que a retomada do crescimento econômico nesse período, que a gente vai considerar não pós-pandemia, porque ela não acabou, a pandemia do Covid-19 se encontra ainda no mundo, porém, com o desenvolvimento de vacinas, a aplicação de vacinas e a redução do número de casos, as economias de vários países do mundo começaram a se recuperar. Então, a demanda por carvão mineral no mundo também aumentou. Ora, os preços são regulados pela lei da oferta e da procura. Se você tem uma redução da oferta do carvão mineral e você tem um aumento da demanda desse produto no cenário internacional, qual é a tendência? Dos preços subirem. Então, essa alta nos preços do carvão mineral tem também contribuído para essa crise energética, não só na China, como também em outros países que ainda apresentam uma forte dependência do carvão mineral. Ora, qual é a grande consequência dessa crise energética na China? Ora, a China tem hoje um parque industrial gigantesco. De lá partem componentes que são utilizados em diversas indústrias espalhadas pelo mundo todo. A falta de componentes prejudica setores da indústria eletroeletrônica, setores da indústria automotiva e tantos outros segmentos da indústria. Isso, de certa forma, é prejudicial à dinâmica da economia desses países e à própria recuperação da economia mundial nesse período que estamos conseguindo enfrentar a pandemia do Covid-19. Aqui nós temos a crise energética na zona do euro. Aqui é o símbolo do euro, um bloco econômico que reúne 27 nações europeias. A zona do euro também tem enfrentado uma crise energética mais vinculada à questão da elevação substancial do preço do gás natural no mercado internacional. Em alguns países da Europa, por exemplo, os preços do gás natural subiram mais de 100%, como na Alemanha, na França, na própria Inglaterra e outros países. Ora, a partir do momento que o gás natural tem uma participação importante na matriz energética de vários países da Europa, não só para a geração de energia termoelétrica, assim como para o abastecimento de indústrias e até mesmo a calefação, ou seja, o aquecimento de lares, na medida em que os preços do gás natural, ou seja, do metro cúbico do gás natural, aumentam no mercado internacional, isso pressiona a economia, trazendo sequelas para a economia e para a recuperação econômica de vários países da comunidade, ou seja, do bloco econômico. Há de se destacar ainda que um outro fator que contribuiu para a elevação dos preços do gás natural lá na Europa
é o fato da Rússia ser o principal fornecedor de gás aos países que compõem a União Europeia. Agora, em 2014, a Rússia anexou a Península da Crimeia e Estados Unidos e seus principais aliados da Europa imporam sanções econômicas à Rússia. Então, isso, de certa forma, tem impedido a Rússia de aumentar o fornecimento de gás natural aos países da União Europeia. Aquilo que eu disse, os preços são regulados pela lei da oferta e da procura. A partir do momento em que a demanda de gás aumenta e a oferta não acompanha esse crescimento, isso vai gerar o quê? Uma pressão sobre os preços, fazendo com que o preço do gás natural suba no mercado europeu. Um outro aspecto que tem que ser levado em conta foi o baixo desempenho dos parques eólicos localizados na Europa setentrional nesse último verão, que se encerrou agora no mês de setembro de 2021, o que obrigou a aumentar o consumo de gás natural para a geração de energia elétrica. Então, essa crise energética que países da Europa, sobretudo os países da União Europeia, vêm enfrentando, está vinculada à elevação do preço do gás natural, motivado não só pelo aumento da demanda, como também pelo baixo desempenho dos parques eólicos localizados nos países da Europa setentrional. Aqui nós temos a crise dos combustíveis no Reino Unido. No caso do Reino Unido, nós temos que levar em consideração que o Reino Unido deixou a União Europeia através daquele processo denominado Brexit, ou Brexit, como queiram pronunciar, enfim. Então, a partir do momento em que o Reino Unido ele deixou a União Europeia, era previsível que alguns problemas acontecessem. Porém, o que nós estamos vivenciando na atualidade no Reino Unido é uma crise não só de abastecimento de combustíveis, como também de abastecimento de produtos aos demais setores da economia, visto que está ocorrendo uma falta de caminhões e caminhoneiros no Reino Unido. Então, o reabastecimento dos postos de distribuição de combustíveis foi comprometido justamente pela redução do número de caminhões e caminhoneiros após a saída do Reino Unido da União Europeia. Sendo assim, com essa crise de abastecimento dos postos de combustíveis, ora, há de se destacar que o transporte rodoviário é duramente afetado. Então, esse abastecimento vai comprometer também o quê? O abastecimento das lojas, dos supermercados, das indústrias, enfim, até mesmo porque parte das cargas transportadas no Reino Unido utiliza o transporte rodoviário. Então, para poder enfrentar essa crise, o Reino Unido determinou que os caminhões das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, fossem ajudar nesse processo de abastecimento não só dos postos de combustíveis, como também dos estabelecimentos comerciais, a escassez de produtos nos mercados, supermercados. Isso acaba gerando uma pressão sobre os preços, aumentando o descontentamento da população em função da situação que se encontra hoje, o Reino Unido. Então, é uma crise com um aspecto um pouco diferente das demais crises que vêm ocorrendo em outros países do mundo. Aqui nós temos a crise energética na Índia. A Índia, assim como a China, é um país que tem registrado um crescimento econômico que podemos considerar considerável. A partir do início da década de 1990, as taxas de crescimento econômico da Índia aumentaram, de forma substancial, significativa. Aqui nós temos, a matriz energética da Índia para mostrar a vocês que o carvão mineral com 45% tem uma participação importantíssima na matriz energética. Agora, quando
falamos em matriz elétrica, o carvão ele chega a ter quase 70% da participação na geração de eletricidade dentro da Índia. Repare que depois do carvão mineral vem os biocombustíveis com 26%, o petróleo com 21%, o gás natural com 5,7%, o setor hidrelétrico com 1,4% e outras fontes de energia com 0,9%. Então, assim como a China, a Índia apresenta ainda uma forte dependência em relação ao uso do carvão mineral. Várias cidades chinesas estão promovendo cortes de fornecimento de energia pelo menos 1 hora por dia, uma vez que a demanda de energia não está sendo suprida pela oferta. E não há outra saída para o governo indiano senão promover o corte no fornecimento de energia, ou as empresas que trabalham na geração e distribuição proceder esses cortes, porque é necessário para que o país possa enfrentar esse momento de menor oferta de energia. Essa recuperação da economia nesse período que vem ocorrendo pós o momento crítico da pandemia do Covid-19 também é um fator que tem contribuído para essa questão. Lembrando ainda que grandes produtores de carvão mineral e fornecedores de carvão mineral à Índia, a Índia também produz carvão mineral, diminuíram a produção, a oferta do produto no mercado internacional. Sendo assim, isso também está contribuindo para que o país enfrente esse problema relacionado à geração e distribuição de energia, que está pressionando os preços, gerando inflação, e isso, de certa forma, é ruim, não só para a economia indiana, como para a economia de vários países do mundo. Aqui nós temos a elevação do preço do barril do petróleo. Eu fiz esse gráfico aqui com os dados coletados até o dia 15 de outubro de 2021. Essa linha azul mostra a oscilação do preço do barril do petróleo de janeiro de 2019, período que antecedeu a pandemia do Covid, até outubro de 2021. Sendo assim, vocês podem perceber que o preço do barril do petróleo ultrapassou a barreira dos $80 no mês de outubro. Não é o preço mais caro do barril do petróleo. Nós tivemos anos atrás o barril do petróleo valendo mais de $130. Não é aquele absurdo, o fim do mundo. Mas o que nós estamos querendo mostrar é que tivemos um momento em que a pandemia do Covid-19 fez com que a demanda pelo petróleo no mercado mundial caísse substancialmente, razão pela qual, em maio de 2020, esse preço do barril do petróleo ficou um pouco acima dos $20. Eu estou falando do petróleo Brent, que é o mais caro, que é o petróleo de melhor qualidade. E a partir desse momento, então, nós tivemos uma trajetória que oscilou, momentos de alta, momentos de baixa, mas dentro de uma trajetória geral, momentos de alta. E a partir de 2021, quando nós tivemos a recuperação ou o início da recuperação da economia de vários países, o preço do barril do petróleo começou a subir, até mesmo porque a demanda pelo produto aumentou. E é aquilo que eu disse, os preços são regulados pela lei da oferta e da procura. A partir do momento que o preço do barril do petróleo aumenta, logicamente que esse aumento é repassado para outros setores da economia, até mesmo porque do petróleo vem vários subprodutos, incluindo-se aí combustíveis largamente utilizados nos meios de transporte. Nós temos também os derivados de petróleo, como o gás e o óleo diesel e o óleo combustível utilizado na geração de energia, e tantos subprodutos empregados na produção de tintas, borracha,
produção de fertilizantes, tudo mais. E a partir do momento em que o preço do barril do petróleo sobe, os preços desses produtos sobem, gerando um aumento da inflação, que é ruim, de uma forma geral, não só para a economia dos países fortemente dependentes do petróleo, como também para a economia mundial como um todo. A ideia aqui agora é mostrar a vocês uma imagem da Terra vista do espaço no período noturno. Então, nós temos aqui a visão da Índia, a visão da China, o Japão, né? O sudeste da Ásia e aqui do lado, né? Na curvatura da Terra, né? O continente europeu. Temos aqui o Oriente Médio, um pedaço da África. A ideia é mostrar a vocês a Terra vista do espaço à noite, para que vocês tenham a noção da importância da energia elétrica para o nosso mundo, iluminando as cidades, iluminando as propriedades rurais, fazendo a economia rodar, porque o setor industrial é o setor que mais consome energia elétrica nos países industrializados, enfim. Então, essa imagem é uma imagem de reflexão para que vocês possam entender a importância da energia elétrica e das fontes de energia como um todo para a humanidade. Moçada, espero que vocês tenham gostado da aula. Dê aquele like, compartilhe o vídeo, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!